entendendo um pouco sobre questões e conflitos da vida. Ao perguntar pela origem da vida, o ser humano está reconhecendo que é criatura. Por isso, a pergunta: por que estou aqui? Deve ser dirigida ao Criador. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas, e esse fato nos remete diretamente à sua palavra. Agora, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso está escrito lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, no versículo 7. Há dois fatos importantes que precisam ser destacados aqui. O Senhor Deus é soberano e, por isso, Ele planejou e executou o seu intento sem restrição e interferência de ninguém. Em outras palavras, Ele nos fez como quis. Ele usou de habilidade, no sentido de ter criado alguém tão cheio de beleza, virtudes, possibilidades e graça como o ser humano. Entretanto, mesmo em meio às maravilhas da criação, o primeiro casal desobedeceu. O primeiro casal, Adão e Eva, os primeiros seres viventes que Deus criou, seres humanos que Deus criou, eles desobedeceram, ali o que Deus tinha dito. O pecado então entrou no mundo e as consequências estão dentro de nós, ao nosso redor, todos os dias. Os conflitos da vida são numerosos e ninguém escapa deles. Dentre muitos, selecionamos os que mais estão presentes nas pessoas, os perturbam em maior ou menor intensidade e oferecemos respostas bíblicas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ensina-nos, ó Deus, que tu não tens necessidade de nada. Se algo te fosse necessário, isso seria a medida da tua imperfeição. E como adoraríamos algo imperfeito, se nada é necessário a ti? Então também ninguém é necessário, se ninguém nos inclui. Tu nos buscaste, embora não tenhas necessidade de nós. Nós te buscamos porque precisamos de ti, Senhor, pois em ti vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Por que estou aqui? De repente, vocês me perguntam, por que estou aqui? Bom, muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que dê significado e sentido a ela. Um jornalista britânico escreveu, falando francamente, será que antes de morrer eu tenho tempo de descobrir por que nasci? Por que eu preciso saber o porquê do meu nascimento? Porque, é claro, não consigo acreditar que foi por acidente. E se não foi, deve haver um significado. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX reconheceram isso. Freud disse: as pessoas têm fome de amor. Jung afirmou: as pessoas têm fome de segurança. Adler disse: as pessoas têm fome de significância. Entretanto, o Senhor Jesus Cristo disse em João 6,35: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então, diante disso, qual é o sentido da vida? O que é a vida? O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar ao inventor, Rick Barry. Duas opções são propostas para se descobrir o sentido da vida.
A primeira é a especulação, que evidentemente é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Especular é simplesmente investigar por meio do raciocínio abstrato, é fazer conjectura, suposição não baseada em fatos concretos. A especulação procura entender por meio da razão, sem tomar medidas práticas. Mas a melhor alternativa para o significado da vida é a revelação. Deus revela o verdadeiro sentido da vida. Temos que perguntar ao Criador por que Ele nos fez. Ele nada fez sem propósito. A Bíblia é uma espécie de manual do proprietário, explicando-nos a origem e o propósito da vida. O lugar mais seguro para encontrarmos a resposta sobre o sentido da vida está no livro do autor da vida. Então, a Bíblia Sagrada é o nosso manual, onde nós encontraremos mais estrutura para a fé. Louvado seja Deus. A origem da vida é Deus. A Bíblia afirma que o mundo, por sua sabedoria, jamais conheceu a Deus. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Isso quer dizer que ninguém jamais chega ao conhecimento de Deus usando seus próprios meios ou pela razão pura. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte da vida. Aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17, 25, asseverou que é o próprio Deus quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. O primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio Deus, Gênesis 1:1. Isso nos ensina que é sempre Ele, sempre é Deus quem inicia o diálogo. Mesmo após a queda do ser humano, foi Deus quem tomou a iniciativa de ir atrás do homem. Ele enviou seu Filho ao mundo não porque o mundo estivesse clamando por ele, mas porque o próprio Deus o amou de tal maneira. Você vai encontrar isso em João 3,16, que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar. No final do livro de Apocalipse também, o Senhor Jesus Cristo se apresenta dessa forma. Veja bem, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, verso 13. Ele começou tudo, portanto, Ele vai terminar tudo, exatamente como Ele mesmo planejou. Isaías 46, 9, 10. Você lembra em Lucas 24, 5, quando as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus, o que os anjos perguntou para elas? Os anjos disseram dessa forma, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Elas estavam procurando o homem certo no lugar errado. Assim também, quando as pessoas procuram na sabedoria popular, nos livros de autoajuda, nas tradições humanas, a resposta para o sentido da vida, jamais acharão a resposta. Sem Deus, a vida não faz sentido. Então, até que entendemos que o sentido da vida é Deus. Não adianta você tentar, com a própria sabedoria humana, com artifícios humanos, buscar o sentido da vida. O sentido da vida está em Deus. A origem da vida é Deus. O propósito da vida é a glória de Deus. Agora que já sabemos quem nos criou, que é Deus, precisamos saber para que Ele nos criou. Por quê? Como? Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Você não foi criado por si mesmo, você não se autocriou, você é uma criatura, eu sou uma criatura criada por um Criador. Ao profeta Isaías, o Senhor, Criador, afirma sobre os seres humanos: os que criei para minha glória, Isaías 43, 7. Isaías 43, 21. Paulo, ao se referir à pessoa eterna de Jesus Cristo, afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. E aos romanos prevalece o mesmo ensino, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Imagine que você vai promover um evento e seu propósito principal é exaltar a si mesmo. Qual seria a sua estratégia? A resposta é simples.
fazer com que seja o centro de todas as coisas, fazer com que todos os holofotes, todas as luzes sejam voltadas para si mesmo, e aí no final todos fiquem em pé e aplaudam você. Assim também Deus planejou a sua criação. O foco não é você, é Ele. Mas como Ele consegue fazer isso e não ser o maior egoísta? Justamente pelo fato de ser Deus. Ele é perfeito, você se esqueceu? Só Ele consegue criar tudo para a sua glória e ainda ter amor ilimitado. Em Isaías, medita isso em Isaías 57:15. Então, Deus é Deus por esta forma, por causa dessa questão. Ele consegue fazer tudo e ainda assim não ser egoísta como homem, não ser soberbo como um homem. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8:28, vale lembrar que neste versículo a palavra bem não significa o bem-estar de cada um, mas o contexto indica seguramente que o apóstolo se refere à imagem de Jesus Cristo que está sendo formada nos filhos de Deus, em Romanos 8:29. O propósito da vida não é a chamada realização pessoal ou a sua felicidade é muito maior. Se você se concentrar em si, jamais desvendará o propósito da vida. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Então, muitas pessoas vivendo a vida, hoje em dia parece que sem rumo, sem direção. Se as pessoas se concentrarem em si mesmo, no seu próprio raciocínio, no seu próprio egoísmo, na sua vida fechada, errônea, de acordo com preceitos humanos, ela não vai desvendar o propósito da vida. Se nós somos criados, feitos por Deus e para Deus, enquanto não compreender isso, a vida não terá sentido. Precisamos compreender isso. Quando Deus criou você, primeiramente, Ele não pensou em você, mas pensou nele mesmo. Se você guardar essa chave, vai abrir muitas portas durante a sua vida. O sentido da vida é a paz com Deus. Com a entrada do pecado ao mundo, que trouxe a separação entre o homem e Deus, Isaías 59:2, a maior necessidade do homem passou a ser a paz com seu Criador. Veja bem o que a Bíblia o que esse ensino está dizendo aqui através da Bíblia. O primeiro casal pecou. Antes disso, eles estavam em paz com Deus, mas eles desobedeceram, eles pecaram, então houve uma separação entre o homem e Deus. Então, uma das maiores necessidades do homem passou a ser a paz com seu Criador. Quando Paulo declara que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, está nos ensinando que a reconciliação, isto é, voltar a ter a amizade perdida, era o propósito principal de Deus por meio de Cristo. Então, por meio de Cristo, Cristo veio para reconciliar novamente o elo do homem, da criatura, com Deus, com seu Criador. Aquele elo que havia sido perdido pelos dois, pela desobediência dos dois primeiros casais deste mundo. A paz com Deus é o sentido da vida, porque quando a temos, estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos, e estes vivem em paz com o Pai. Romanos 5:1. Aqui vale a famosa frase de Agostinho: Tu nos criaste para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. A Bíblia afirma que nenhum ser humano por si mesmo tem paz. Ela é algo que sempre vem de Deus. Isaías capítulo 26, verso 3 declara: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu como a paz está relacionada à confiança em Deus?
Aos Efésios, Paulo diz que Cristo é nossa paz, ele fez a paz e ele evangelizou a paz. Efésios 2, 14, 15 e 17. E em João capítulo 14, verso 27, Jesus falou sobre a minha paz. Enquanto não tiver a paz com Deus, o homem não terá paz consigo e com o próximo, e por isso não encontrará o sentido da vida. A angústia, a inquietação no coração não lhe permitirão compreender a realidade da vida. Porque Deus criou o homem? Sua vida é um presente de Deus para você. O que você faz com ela é o presente seu para Deus. Provérbio dinamarquês. Afirma-se que alguém disse a Albert Einstein: Deus não joga dados. É verdade, respondeu o cérebro cientista, mas certamente ele joga xadrez. A interpretação é simples: quem joga dados depende da sorte, mas quem joga xadrez usa estratégias. Deus não fez nem faz alguma coisa sem propósito. Ao criar o homem, por exemplo, podemos destacar 3 propósitos. Criado para ser eterno. Ao afirmar que Deus colocou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3:11, o autor de Eclesiastes está nos informando que o homem foi criado para algo mais do que a roda viva da vida. Deus colocou dentro de nós o conhecimento de que este mundo não é suficiente. Um historiador russo escreveu: dê ao homem tudo o que ele quer, e logo ele verá tudo que não é tudo. Tozer asseverou: ter sido criada para a eternidade é forçada a viver no tempo, é para a humanidade uma tragédia de enormes proporções. Tudo dentro de nós clama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação, que somos filhos do tempo. O conceito de eternidade é necessário para dar significado ao sentido da vida. Por quê? Porque o Deus que nos criou é conhecido como o Eterno. E qualquer princípio de doutrina cristã que retira a ideia de eternidade está tirando a sua essência. Começou uma palavra que indica tempo e não tem significado pessoal para o Altíssimo que habita a eternidade. Somos quase que obrigados a acreditar que Deus não nos criou para sermos joguetes no mundo passageiro. Não somos existencialistas. A vida não termina com a morte. O fim da circulação sanguínea e a ausência total de respiração não decretam o fim de tudo. A eternidade de Deus nos convence de que a fé em Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6, não é uma opção. A vida eterna, que é uma qualidade e não somente uma quantidade de vida, foi o que Jesus prometeu. Durante seu ministério terreno, crer em Jesus significa ter a vida eterna. João 3,36, 17,3. Como disse um teólogo, a fé orienta o homem para a eternidade. O sentido da vida é a vida eterna. Bom, o homem foi criado para ser eterno. O homem foi criado também para ser santo. Nem pense numa imagem celestial imóvel num canto da parede, em uma pessoa legalista e nem na série de proibições para todas as áreas da vida. Essa não é a ideia bíblica de santo. Em que nos baseamos para afirmar que o homem foi criado para ser santo? A resposta é a mesma que estamos defendendo desde o início da lição, ou seja, tudo começa em Deus. Quando o Senhor pede santidade do seu povo, declara que o motivo é sua própria essência. Sejam santos porque eu sou santo, Levítico 19:2. A palavra hebraica para santo é quadash, derivada da raiz gad, que significa cortar ou separar. A ideia básica de santidade de Deus não é tanto uma qualidade moral de Deus, mas sim a posição ou relação entre Deus e alguma pessoa ou coisa. É dupla a ideia bíblica da santidade de Deus.
Ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Eclesiastes 5:2, Isaías 6:1, 3, 57, 15. Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Jó 34:10, Hebreus 1:13. A manifestação dessa santidade de Deus se vê nos símbolos, nos tipos como a nação, a santa, a terra santa, a cidade santa, o lugar santo, o sacerdócio santo, do modo com que Deus premiou a obediência à lei, castigou os transgressores com terríveis castigos, Romanos 11:22. E finalmente, na pessoa de Jesus Cristo, que foi chamado o Santo de Deus, João 6:69, Hebreus 3:19. Essa face de Deus, isto é, sua santidade, precisava ser mais enfatizada nas igrejas. P.R. Johnson escreveu: a santidade de Deus é central para todos os seus outros atributos. Seu amor é um amor santo, sua graça, uma graça santa, sua ira, uma ira santa, sua justiça, uma justiça santa. Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma que não fomos criados para a nossa própria glória, também não fomos criados para nos comportar conforme nossos próprios conceitos. Bom, criado para ser eterno, criado para ser santo, criado para ser servo. Ao colocá-lo no jardim do Éden, a Bíblia afirma que o propósito de Deus era para o homem cultivar e guardar. Gênesis 1:2-15, esse jardim. Isso implica trabalho, serviço. Muitos se esquecem que, ao confessar a Jesus como seu Senhor, estão naturalmente se colocando também na posição de servos. E isso não é somente um título, mas uma posição que implicará deveres a serem cumpridos. Em Efésios 2:10, lemos: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. As boas obras são todos os atos que fazemos em obediência à palavra de Deus e à voz de Deus em nosso coração. Observe como esses 10 valores bíblicos estão interligados com o serviço do cristão. Servir é um mandamento, Gálatas 5:13. Servir é uma forma de adoração, Romanos 12:1. Servir é uma forma de mordomia, 1 Pedro 4:10. Priorizar pessoas, como promove a criação de ministérios fortes, Efésios 4:11. A motivação de servir vem do valor que o indivíduo atribui à tarefa, Romanos 12:6. As pessoas têm algo a dar e a receber, Colossenses capítulo 2, no verso 7. Cada pessoa é um nota 10 em alguma área. 1 Coríntios 12, 20 e 21. As pessoas precisam entender melhor como Deus as fez. João 13:3. As pessoas precisam ser desafiadas por meio do serviço. 1 Coríntios 12, 1. Todos são ministros e sacerdotes. 1 Pedro 2, 9. Servir é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, o que dará mais sentido à nossa vida. Aqueles que acham que os outros devem servi-los não encontram significado satisfatório, além de não estar seguindo o exemplo de Jesus descrito em Marcos 10:45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é santo. Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou o homem não só com corpo, mas com corpo, com alma, com espírito. Aleluia, glória a Deus. Nós entendemos também nesse vídeo a conclusão, né? Por que você está aqui? O sentido da vida é Deus. Louvado seja o nome. Não adianta você tentar buscar Deus, entender Deus pelas filosofias, pelos desígnios e critérios humanos. Louvado seja Deus. Nós aprendemos também que o homem violou
a ordem de Deus e pecou ali no princípio. Cristo veio para reconciliar novamente o homem com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Sua vida é um presente de Deus para você. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. O sentido da vida é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espero que, essa pregação, espero que esse texto, espero que esse estudo tenha impactado você, que você seja abençoado, abençoada a qualquer hora que você estiver vendo esse vídeo, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.